Olá, eu sou Marley Silva. Eu estou muito agradecida pela essa oportunidade de troca, escuta e realização de um projeto social tão bonito, né? E essa oportunidade foi criado pelo Tessituras Formativas, a quem eu agradeço muito. Agradeço também especialmente ao professor John pelo convite e também ao professor Berdan. O tema de diálogo proposto por mim nesse seminário de troca, de escuta, foi as relações entre o Pará e a África durante o tráfico transatlântico de escravos, 1777 a 1841. Eu usei no título a palavra escravos, mas nos meus trabalhos é um termo que eu evito usar. Eu prefiro sempre usar o termo escravizado. Escravo normalmente é uma condição jurídica de um ser humano, né, na história. Mas esse ser humano, ele foi submetido a uma situação, ele foi escravizado. Ele não é escravo, ele foi submetido. E as palavras é importante nós termos cuidados com elas, não é? E um outro termo também que, às vezes, em função de eu pesquisar há algum tempo esse tema, eu uso, às vezes, sem contextualizar, que é o tráfico, né? Tem um amigo que teve uma experiência longa no Rio de Janeiro, ele disse, nossa, Marley, eu acho tão ruim você usar sempre a palavra tráfico no seu trabalho e às vezes você usa sem um complemento, né? Ele chama a minha atenção no sentido de perceber que há uma historicidade também nessa palavra, né? Dizer tráfico para o período colonial no Brasil é sinônimo praticamente de imigração forçada de pessoas da África, mas tráfico hoje tem outra conotação, então ele tem razão, mas eu ainda uso com muita frequência. É bom lembrar ainda sobre a palavra escravos, que escravos não é sinônimo de negros, não. No Brasil, pela nossa experiência histórica, nós confundimos e às vezes tornamos na memória essa palavra como sinônimo. E não é, nós sabemos que houveram escravos na Grécia, houveram escravos em Roma, houveram escravos em diversas sociedades europeias, né? Escravos não africanos, escravizados não africanos. Mas no Brasil, pela nossa experiência, ou melhor dizendo, nas Américas, pela nossa experiência, infelizmente nós ainda entendemos esse conceito de escravo como sendo sinônimo ou intimamente relacionado à pessoa negra, e não necessariamente. Ele é um conceito à parte, né? Ainda que possa estar relacionado com a pessoa negra. Para iniciar esse tema, né, que já é um tema até bem visitado pelos estudos, que é o tráfico, mas para trazer um pouquinho para a nossa realidade do Pará, eu queria apresentar para vocês três pessoas que eu encontrei na minha documentação. Duas delas viviam em Belém e uma em Santarém. Essas pessoas, a primeira pessoa é o Mateus. O Mateus, ele era um jovem, um adolescente, ele tinha 11 anos, ele era escravizado e ele desempenhava as mais diversas funções em Belém do Pará. Ele era da nação Bijagó. Dizer que ele era da nação Bijagó é dizer que é um indício que nos remete a saber que ele veio do país que hoje é Guiné-Bissau, que ele veio do norte da África. Também a Ana Francisca. A Ana Francisca pertencia à nação Mandinga, que é um termo também que as pessoas usam regularmente hoje no Brasil para mencionar, fazer trabalhos. Tem uma conotação mágica, né? Mágico, ou religiosa, ou mesmo preconceituosa, para se referir a amuletos relacionados aos africanos, ou à população negra, melhor dizendo, população afro-brasileira. Ana Francisca era mandiga, ela tinha 26 anos e ela também vivia em Belém. Tanto o Mateus quanto a Ana Francisca, eles pertenciam a Catarina de Jesus. Quem morava em Santarém era a Bárbara. Bárbara era costureira e engomadeira. Ela tinha 36 anos,
Seus pais eram Manuel e Francisco da Costa. Bárbara e seus pais, eles eram da nação Benguela. Dizer nação Benguela é um indicativo de que ela veio do sul do continente africano, mais ou menos onde hoje é Angola, tá? Eu digo mais ou menos porque nós sabemos que historicamente esses territórios foram modificados e correspondem a outras regiões, né? Mas, de certo, a Bárbara veio de onde hoje é o país Angola, né? Mateus, Ana Francisca e Bárbara constituir a população negra que viveu em Belém durante o período colonial, que é o meu período de pesquisa, e que é um longo período da história do Brasil, né? Nós fomos colônia durante mais ou menos 300 anos, não é pouca coisa, deixou marcas, muitas marcas. Mas esse jovem Mateus, essa adulta Ana Francisca e essa mulher Bárbara não foram os únicos a serem trazidos nesse processo de escravização e de travessia do Atlântico ao Pará, né? Muitos outros foram, mas geralmente esse processo histórico denominado tráfico transatlântico nos é conhecido mais para outras regiões do Brasil, né? E nós sabemos que vai ser o tráfico que vai trazer um número expressivo de pessoas para o Brasil. Também nós sabemos que o Pará resguarda um número expressivo de população que se declara preta e parda, né? É óbvio que essa população tem muitas explicações para a presença dessa população, mas uma delas é esse processo de migração forçada, é o tráfico. Tanto é assim que no censo de 2018, que é o último censo do IBGE, consta que a população do Pará contabiliza cerca de 76% da população. Não é um número insignificante, é um número deveras expressivo, né? Também o NAIA, que é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, mapeou já cerca de 413 comunidades. É só para nós reafirmarmos dados que nos dão conta da presença maciça dessa população negra no Pará, dessa população que esteve presente desde o período colonial, mas também está muito presente ainda hoje, né? Que nos remete a fazer reflexões tais quais essa oportunizada aqui pelo Tecituras. Falando um pouco ainda do meu percurso formativo, do meu currículo. Eu sou professora do IFPA, campus Tucuruí. No campus, eu faço parte do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Esse núcleo é coordenado pelo professor Berdan, e dele fazem parte diversos colegas que pertencem a áreas distintas, né, que vão desde a computação até a educação física, exemplo do professor Alencar, que vai estar conosco aqui também no seminário. No campus Tucuruí, eu sou coordenadora do grupo de pesquisa Linguagem, Cultura e Educação, e nesse grupo nós temos uma linha de pesquisa sobre relações étnico-raciais. E o campus Tucuruí tem realizado ações de pesquisa, ensino e a extensão ligada à temática, notadamente através do NEABI, que eu havia mencionado antes. Na UFPA, eu estou terminando o doutorado e faço parte do grupo de estudos e pesquisa de escravidão e abolicionismo na Amazônia, o GPAM, coordenado pelo professor Maia Bezerra Neto, que é o meu orientador. Eu estou aqui falando com vocês sobre tráfico transatlântico de escravos, né, nessa conversa, mas as minhas pesquisas mais recentes, elas estão muito ligadas à questão das relações étnico-raciais, currículo, livro didático e mulheres negras, porque é necessário, é urgente nós fazermos determinadas reflexões mais ligadas ao campo da educação. Mas, como eu havia dito, eu pesquiso há 13 anos ininterruptos acerca do tráfico. Então, o tráfico transatlântico de escravos é meu objeto central de pesquisa.
Sendo meu objeto central de pesquisa, ele não é um tema muito agradável e ele também não é um tema muito novo, né? Porque todos nós, em algum momento, já tivemos uma aula de história que falava sobre o tráfico e nós temos memórias acerca desse processo, né? Em algum momento nós já lemos ou tivemos contato com um poema do Castro Alves, Navio Negreiro, que descreve os horrores da travessia no Atlântico, né? Os horrores desse processo. Então, o tema não é exatamente uma novidade para a gente, mas ele ainda é um tema necessário para reflexão. Em algum momento também nós estudamos que esse tráfico que vai alimentar o mercado de trabalhadores, né, que vai oportunizar com que um número expressivo de trabalhadores escravizados africanos venham para trabalhar nos canaviais do Nordeste, na mineração em Minas Gerais, nos cafezais do Sudeste, na charqueada do Sul. Não, mas nós sabemos pouco como é que vieram esses escravizados para o Pará, ou seja, como foi o tráfico para o Pará e o que faziam essas pessoas, que atividades econômicas, porque o tráfico só foi permitido por uma questão econômica, fundamentalmente econômica, faziam, né? Quando nós falamos do tema de modo geral, nós até temos acesso a alguma informação. Quando nós falamos do tema de uma forma mais específica no nosso estado, nós ainda precisamos avançar nesse debate, ainda que tenha trabalhos mais antigos e recentes sobre esse tema, né? Então, os estudos no Brasil demonstram o quanto que foi expressivo esse processo de trazer escravizados para o Brasil, né? O quanto que ele é uma marca da nossa história. Tanto é assim que eu vou repassar alguns dados para vocês, né? Entre os séculos 16 e 19, mais ou menos entre 1560 até 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que pôs fim ao tráfico legal de escravizados para o Brasil. E é bom dizer legal porque ele não para, gente. Ele se torna ilegal, mas ele continua. Mas isso é uma conversa para outro momento. Então, de mais ou menos 1560 a 1850, cerca de 11 milhões de africanos vão ser trazidos, retirados do continente para as Américas. Talvez esse número não pareça assim tão absurdo, mas ele é muito absurdo. Vocês imaginam 11 pessoas, 11 milhões de pessoas, desculpem, 11 milhões de pessoas sendo retiradas do continente há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, quando as condições de vida, de sobrevivência eram outras. E os dados demográficos também eram outros, o número de pessoas também era outro, né? É muito absurdo, é um número muito grande. E desses 11 milhões de africanos que foram trazidos para a América por meio do tráfico, 4 milhões vieram para o Brasil. Isso significa dizer duas coisas, né? Que não tem país na América que não experimentou e que não passou por um processo de escravizar pessoas negras ou de comercializá-las. E revela um outro dado, revela um dado de que não dá para contar a história do Brasil sob aspecto nenhum se a gente não considerar esse processo. Porque de cerca de entre 10 e 11 milhões, 40% dessas pessoas vieram para o Brasil, significa dizer que nenhuma outra região da América esteve tão ligada à África por meio do tráfico, tal qual o Brasil. E, obviamente, eu não estou tirando esses dados da minha cabeça, não sou eu que estou dizendo esses dados. Existe uma base de dados de estudo do tráfico, constituída por pesquisadores norte-americanos, e esses pesquisadores vão levantar documentação no mundo todo relativa ao tráfico. Eles sistematizaram e colocaram um site, né, o que nos permite analisar, acompanhar, verificar esses números. Então, nós tivemos numericamente, né, em termos de número de pessoas, em termos de tempo
muito ligados à África durante um período longo. E essa relação entre a África e o Brasil não foi breve, como eu já mencionei, né? E também é bom lembrar que de lá não vieram só pessoas para trabalhar, né, nas minas, nos canaviais, nas plantações de café ou nas charqueadas do Rio Grande do Sul, né, ou na agricultura no Pará. Elas não vieram só para isso, elas não trouxeram somente a sua força de trabalho, nós sabemos disso, né? Elas trouxeram a sua língua, os seus hábitos alimentares, a sua religiosidade, suas técnicas de trabalho, né? Porque a historiografia aponta que é, em Minas eles preferiam escravos que tinham as melhores técnicas de extração de ouro e diamante, né? Eram eles que sabiam fazer esse processo de mineração. E esse conhecimento eles trouxeram do continente africano, né? Mas quando a gente fala de tráfico e é, dessa memória africana, dessa memória ancestral, é bom a gente não perder de vista que hoje o continente africano tem 54 países. 54 países. Isso nos dá a dimensão da diversidade de língua, da diversidade econômica, da diversidade climática, da diversidade religiosa que existe hoje. Então, quando a gente retoma alguns séculos atrás, essa diversidade não é diferente, ao contrário, ela se amplia. Então, é bom nós que refletimos sobre o tema, que estudamos sobre o tema, sempre estarmos cientes dessa questão da diversidade, porque, por vezes, até acidentalmente, nós homogeneizamos um continente que é tão diverso, né? E esse processo do tráfico também trouxe pessoas muito diversas para o Brasil e para o Pará. Mas, diante dessa diversidade de países e de povos, no caso do Brasil, ele centrou majoritariamente sobre uma região, que é a região que localizada ao sul da África e que os estudiosos denominam de Congo-Angola. Essa relação específica com o espaço que hoje seria a República Democrática do Congo e Angola, denominada como Congo-Angola, como eu já havia dito, estabelece uma relação majoritária com o Brasil. Significa dizer que a maioria dos escravizados do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, vieram da região Congo-Angola. Mas foi tão grande essa relação, que era uma relação econômica, porque o tráfico é uma relação fundamentalmente econômica, né? Que gerou lucros que foram investidos na base do capitalismo, como nós sabemos disso. Essa relação foi tão intensa que tem um historiador chamado Felipe de Alencastro, que ele escreve esse livro aqui, que é um livro bem importante para a historiografia de tráfico mais recente no Brasil. Esse livro chama O Trato dos Viventes. E o subtítulo dele é A Formação do Brasil no Atlântico Sul. Por que ele diz que a formação do Brasil se dá no Atlântico Sul? Porque ele diz, só é possível entender como o Brasil se formou do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista das relações econômicas, dos hábitos alimentares, se a gente entender a relação que o Brasil teve com Congo-Angola, né? Com aquilo que ele chama de Atlântico Sul, né? Que ele está se referindo a essa região. Quem fomenta essa perspectiva histórica não é só o Felipe de Alencastro, muitos outros trabalhos de história, muitos outros pesquisadores também alimentam essa análise dele, que só é possível entender como o Brasil se formou, se a gente entender essa relação com a África, que perpassa pela relação do tráfico. Outros também somam nessa perspectiva do Luiz Felipe de Alencastro, a exemplo do Manolo Florentino, que escreve em Costas Negras, né? E onde ele vai investigar profundamente o tráfico por Rio de Janeiro e vai dizer que o Rio de Janeiro é o porto que no Brasil que mais vai receber escravos e que mais vai vender para outras regiões. Mas eu comentei até aqui para vocês como foi algumas informações e alguns trabalhos desse tráfico
dessa atividade que trouxe de forma forçada diversas pessoas, milhões de pessoas para o Brasil, eu falei mais do Brasil, não é? Mas como que seria isso para o Pará? Quantas pessoas vieram? De que região vieram? O tráfico de escravo demandava muitos valores, era caríssimo, era algo similar a eu poder montar um engenho, era caro, porque o retorno dele era muito grande, era muito vantajoso economicamente, né? Então, quem financiava esse tráfico para o Pará? Já que nós sabemos que o Pará, quando nós estudamos, a sua história está muito ligada também aos trabalhadores indígenas, à população indígena, né? Então, quem financiava esse tráfico? Essas são questões às quais eu sempre tive curiosidade e que fazem parte de diversos trabalhos e também do meu. Para que a gente possa ter uma noção acerca desse tráfico especificamente para o Pará, eu gostaria de comentar com vocês algumas obras, né? Existem muitos trabalhos, tá? Acerca das populações africanas no Pará, né? Acerca da história do Pará, mas alguns são os mais recomendados, né? Um clássico é o trabalho do professor Vicente Salles, né? Que é um trabalho seminal. Aqui você vai... É o Negro no Pará. Aqui você, acerca da história da população negra, você vai ter contato com diversos aspectos da história da população negra, que vão desde a canção ao tráfico. Uma outra obra que eu considero importante para entender também é a obra da professora Anaísa Vergolino, A Presença Africana no Pará, uma notícia histórica. Esse aqui, na verdade, ela vai coletar uma série de documentações sobre a população africana no Arquivo Público do Pará e vai reunir nesse livro, que fornece, então, documentos para pesquisas diversas, dentre eles a pesquisa acerca do tráfico. Esse aqui também é do Vicente Salles, O Negro no Pará, é uma obra importante para quem se interesse pela temática da história negra na nossa região. Um outro livro importante sobre a história da população negra no Pará é o livro do meu orientador, o professor Maia Bezerra Neto, A Escravidão Negra no Pará. Essa é a edição mais recente. Tem uma edição mais antiga, que é essa daqui. O livro, portanto, está na segunda edição. Mas sabendo desses trabalhos que apresentam características diversas sobre a história da população negra no Pará, quando dimensionam o tráfico, eles todos convergem para um lugar. Eles dizem assim, olha, o maior número de viagens, o maior número de pessoas que foram trazidas da África para Belém, para o porto de Belém, para ver o peso, aconteceu num momento e aconteceu por um grupo que financiou. Então, esses trabalhos que eu apresentei mencionam que seria o período de 1750 a 1778, o período que mais teria realizado viagens entre a costa africana e Belém, e dizer, quem financiou? E de algum modo todos eles dizem, quem financiou foi uma empresa criada por Marquês de Pombal, que chamava Companhia Geral de Grão-Pará e Maranhão, e essa empresa tinha como principal objetivo comercializar tanto com São Luís como com Belém, mas o seu objetivo central era trazer escravizados. Após esse momento do tráfico criado por essa companhia, por essa empresa, que somente ela podia comercializar, mas ninguém, era um monopólio, como eu mencionei, existem lacunas acerca das pesquisas históricas. É aí que entra o meu trabalho, por isso o meu recorte temporal, né? 1777 a 1841. 1841 é o ano que nós temos notícia da última viagem entre a África e Belém, né? E essa viagem, inclusive, teria partido do que hoje, de um porto da Guiné, né? Da Guiné-Bissau, do que hoje é a Guiné-Bissau, tá? Todos convergem para a questão da Companhia de Comércio do Grão-Pará Maranhão. Mas e aí? E depois que essa companhia perdeu o monopólio?
né? É dentro dessa perspectiva, dentro dessa lacuna, que a minha pesquisa, que atravessa, na verdade, a minha formação, entra, né? Com o que aconteceu depois que essa empresa perdeu o monopólio? É disso que eu me ocupo nos últimos 13 anos. Né? E nesses 13 anos eu já fui em lugares diversos para ter acesso a documentos que me ajudassem a responder isso. Né? Fui no Arquivo Histórico Tramarino, no Arquivo Histórico Geográfico do Brasil, no IHGB, no Rio de Janeiro, fui no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, no Arquivo do Estado do Maranhão, no Arquivo do Estado do Pará, e uso a base de dados. Nesse período, na verdade, eu tento sistematizar essas informações, das mais básicas às mais complexas, né? Das mais básicas, de quantos vieram, quem financiava, de onde vieram, né? Eu tento responder isso, já que os trabalhos apresentados não se ocuparam desse momento histórico, desse recorte histórico. Mas, para acelerar o debate, eu digo que nesses períodos de pesquisa, nessa leitura incessante de uma numerosa documentação, eu posso fornecer algumas respostas, eu posso colaborar dando informações históricas acerca desse período do tráfico entre Pará e África. Quantos? Cerca de 50 mil, né? Entre 1700 até 1841, né? Porque eu estudo somente o tráfico externo, eu não estudo as viagens internas entre outros portos do Brasil e o Pará. Quem financiava? Empresas particulares, a exemplo da Companhia Geral de Comércio, e depois que vai se tornando um negócio cada vez mais rentável financeiramente, homens de negócio. Esses homens de negócio moravam no Pará, moravam em outros portos do Brasil e moravam em Portugal. Eram eles que financiavam essas viagens caríssimas e cruelíssimas também, né? E de onde vinham os escravizados que adentravam o porto de Belém e subiam com uma tabuleta até o ver o peso para serem vendidos? Eles vinham do norte e do sul do continente africano, né? Eles vinham de onde hoje seria o país de Guiné-Bissau, na verdade o país de Guiné-Bissau, que fica ao norte do continente africano, e da República do Congo e Angola, né? Isso significa dizer que o Pará é atípico. É atípico porque vieram tanto pessoas do norte da África, quanto pessoas do sul da África, que por meio dessas viagens transatlânticas chegaram ao porto de Belém do Pará, de onde foram redistribuídos para diversos lugares. Eu espero ter colaborado. Se alguém tiver alguma pergunta acerca do tema, eu vou ter um prazer grande em responder. Muito obrigada ao Tessituras, muito obrigada ao professor John, muito obrigada a vocês todos.